dia para você nesta quinta-feira, dia 10 de março. Seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos. Nessa edição a gente vai falar sobre a reunião entre ministros da Ucrânia e da Rússia que termina sem acordo de cessar-fogo. Cidade de Mariupol é a região onde os conflitos são mais intensos e onde os russos disseram que assumiram parte do controle. E ainda, Bolsonaro sanciona a lei que prevê retorno de grávidas ao trabalho presencial. E a gente começa essa edição falando sobre a guerra, que entrou na terceira semana. O 15º dia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia começa sem avanço nas conversas para o cessar-fogo. Os ministros das relações exteriores dos dois países acabaram de deixar uma reunião que aconteceu na Turquia. Pela primeira vez, membros do primeiro escalão dos governos dos dois países sentaram à mesa para conversar. O representante da Ucrânia foi o ministro Dmytro Kuleba e da Rússia, o ministro Sergei Lavrov. E ao final do encontro, o ucraniano criticou as exigências feitas pelo russo. A avaliação de Kuleba foi que, na prática, as demandas são uma exigência de rendição. O ministro reafirmou que a Ucrânia não vai se render. Ele ainda fez um comentário indignado dizendo que foi difícil ouvir Lavrov durante o encontro. Ainda segundo Kuleba, a Rússia prometeu continuar os ataques até que as exigências sejam atendidas. De acordo com o relato feito pelo ministro ucraniano, a situação mais difícil no momento é em Mariupol, que fica no sul do país. A Ucrânia pediu um corredor humanitário para a cidade, mas o ministro russo não se comprometeu a atender o pedido. E desde o início do conflito, mais de 1.200 civis morreram na cidade de Mariupol, onde ontem um hospital infantil e maternidade foi bombardeado. As informações foram divulgadas pela prefeitura da cidade em uma mensagem postada no aplicativo de mensagens Telegram, junto de um vídeo com declarações do prefeito horas depois de bombardeios destruírem um hospital pediátrico. O presidente Volodymyr Zelensky criticou a ação. Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного. Nunca fizemos nem nunca faríamos nada como este crime de guerra com as cidades separatistas de Donetsk e Luhansk. Nenhuma cidade no mundo, porque somos pessoas e vocês. Потому что мы люди. А вы? Quase 20 adultos ficaram feridos no ataque. Nesta quarta, o presidente russo Vladimir Putin conversou por telefone com o chanceler alemão Olaf Scholz sobre os esforços diplomáticos e corredores humanitários. E o vice-prefeito de Mariupol, Sergei Orlov, afirmou que 3 pessoas morreram, sendo uma delas uma criança. E no 15º dia que a Rússia invadiu a Ucrânia, a vice-primeira-ministra ucraniana informou que 7 corredores humanitários devem ser abertos hoje, quinta-feira, para que a população civil da Ucrânia continue a escapar das cidades cercadas pelos russos. São essas regiões de trégua no conflito que permitem que civis deixem as zonas de guerra em segurança. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse por meio de uma mensagem de vídeo que 3 corredores humanitários permitiram a retirada de moradores das cidades de Sumy e Enerhodar e de áreas nos arredores da capital Kiev. No total, 35 mil civis foram retirados. Zelensky espera que o trabalho continue nesta quinta-feira nos corredores que serão abertos nas cidades de Mariupol, há vários dias sob cerco russo, Volnovakha, no sudeste, e Izium, no leste do país. As evacuações ocorrem depois que Moscou e Kiev concordaram em abrir mais corredores humanitários, dando um vislumbre de esperança a civis aterrorizados em cidades bombardeadas. O Conselho do Fundo Monetário Internacional aprovou um financiamento emergencial de 1,4 bilhão de dólares para a Ucrânia. Já o Pentágono afirmou que os Estados Unidos rejeitaram definitivamente a proposta da Polônia de entregar aeronaves MiG-29 aos militares americanos para que fossem repassados à Ucrânia. O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os serviços de inteligência acreditam que a transferência dessas aeronaves para a Ucrânia poderia levar a uma reação russa significativa, que aumentaria a perspectiva de uma escalada militar com a OTAN. E o governo do Reino Unido congelou os ativos financeiros de Roman Abramovich e de outros 6 empresários russos dos setores de energia, metais e petróleo. A chanceler britânica Liz Truss foi enfática ao dizer que seus laços estreitos com Putin são cúmplices de sua agressão. Abramovich, que é dono do clube de futebol Chelsea, ainda não comentou a decisão governamental.
E a aeronave da Força Aérea Brasileira, que levou suprimentos, entre medicamentos e comida, para a Ucrânia, retorna hoje ao país com brasileiros repatriados. A aeronave da Força Aérea Brasileira, enviada para repatriar brasileiros que moravam na Ucrânia, já deixou a Polônia. O avião levou mais de 10 toneladas de suprimentos para os ucranianos e, de acordo com a Agência Brasil, retorna com 42 brasileiros e 20 ucranianos com parentes no Brasil, além de 14 crianças, 5 argentinos, 1 colombiano, 8 cachorros e 2 gatos. O modelo é o KC-390, o maior avião militar brasileiro que deixou o país na última segunda-feira. E mudando de assunto, a exportação de carne bovina subiu e bateu recorde em fevereiro. No primeiro bimestre, as vendas aos mercados internacionais atingiram 342 mil toneladas. A Associação Brasileira de Frigoríficos informou que as exportações de carne bovina do Brasil aumentaram 47% em fevereiro. Um novo recorde para o mês em 182.341 toneladas. A receita com os embarques somou quase 976 milhões de dólares, um avanço de 77% em relação a fevereiro de 2021. Somando a venda de carne bovina aos mercados internacionais nos primeiros 2 meses do ano, chegou a 342.339 toneladas, com receita de mais de 1.780 bilhões de dólares. O crescimento foi de 36% no volume e de 62% em faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de reduzir a sua participação nas compras, a China ainda é o país que mais importa carne bovina brasileira, com quase 141 mil toneladas no primeiro bimestre do ano, ou 41% das exportações totais. Segundo a associação, no ano passado, os embarques chineses representavam 47% do total. O segundo maior consumidor da carne brasileira são os Estados Unidos, que aumentaram a quantidade importada de 3% em 2021 para 12,7% neste ano. E com a guerra, a pecuária brasileira pode perder até 14 milhões de dólares por mês com as exportações. Os importadores russos começaram a suspender os embarques brasileiros de carne bovina e também de frango e suínos. Atualmente, a Rússia é a 8ª maior importadora de proteínas animais do Brasil, com uma aquisição mensal média de 20 mil toneladas. E a produção industrial recuou em janeiro e ficou abaixo do patamar pré-pandemia. A queda foi puxada principalmente pelos veículos automotores. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro na comparação com dezembro e perdeu boa parte do avanço registrado no mês anterior. Segundo o IBGE, essa foi a maior queda para meses de janeiro desde 2018 e o pior resultado mensal desde março do ano passado. Na comparação com janeiro do ano passado, caiu 7,2%, no maior tombo nesta base de comparação desde janeiro de 2016. Com o resultado, a indústria está 3,5% abaixo do patamar de antes do início da pandemia, em fevereiro de 2020. Em 12 meses, a produção fabril acumulou alta de 3,1%, mas avanços perdem cada vez mais a intensidade. A queda em janeiro foi acompanhada por todas as grandes categorias econômicas e por 20 dos 26 segmentos industriais pesquisados. O destaque negativo foi o grupo de veículos automotores, reboques e carrocerias, que recuou 17,4% de dezembro a janeiro, depois de crescer 18,2% nos 2 últimos meses de 2021. Esse segmento foi seguido por indústrias extrativas, que havia registrado alta na produção no acumulado de novembro e dezembro. E sobre a questão dos combustíveis, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não haverá congelamento de preços. O congelamento temporário dos preços da Petrobras, uma das alternativas estudadas pelos ministros do presidente Jair Bolsonaro, foi descartado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em conversa com jornalistas. O congelamento vem sendo discutido desde que as altas do petróleo se intensificaram devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Houve, por exemplo, um pedido para que acionistas da Petrobras fizessem uma cota de distribuição diante da guerra, com a suspensão temporária dos reajustes dos combustíveis durante o conflito. A intenção inicial da proposta seria criar um modelo no qual a própria Petrobras bancaria o custo de não repassar a alta de petróleo no mercado internacional.
Após os Estados Unidos proibirem as importações do petróleo vindo da Rússia, o preço do petróleo chegou a $130, uma alta de quase 4%. E como não houve consenso, o Senado adiou pela segunda vez a votação de 2 projetos que deverão tentar conter o preço dos combustíveis. Durante a sessão desta quarta-feira, os parlamentares pediram à Petrobras que suspenda qualquer reajuste até a semana que vem, para que sejam feitas novas negociações. E depois do intervalo, a gente atualiza os números da pandemia. E você confere também uma reportagem especial sobre os traumas de guerra, que podem durar uma vida inteira. Nós voltamos já. Seja bem-vindo de volta e agora a gente vai atualizar os números da pandemia. O Brasil registrou 3.063 mortes por milhão de habitantes. A média móvel de mortes está abaixo de 600 vítimas diárias há uma semana, desde o último dia 2, quando registrou 512 vítimas. O Brasil confirmou 669 novas mortes por Covid-19. São 653.498 vítimas da doença no país desde o início da pandemia. Também foram registrados 54.906 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.193.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 500 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 38%. A média de casos na última semana foi de 50.158 registros por dia. Os dados também mostram uma tendência de baixa, com uma queda de 53% em relação a 2 semanas. No cenário da evolução da doença por regiões, hoje o estado do Amapá indicou alta. Em estabilidade, agora estão 3 unidades da federação: Alagoas, Distrito Federal e Paraná. 23 unidades da federação hoje registraram queda. A nova lei que possibilita o retorno das grávidas ao trabalho presencial foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A decisão foi sancionada na terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro e se aplica às funcionárias que permaneceram afastadas na gestação no pico da pandemia da Covid-19. Agora, a lei prevê que as grávidas retornem ao trabalho presencial após concluírem o esquema vacinal conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. O estado de São Paulo desobrigou o uso de máscaras em lugares abertos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em coletiva de imprensa. Ao ar livre, não é mais obrigatório usar máscara. Foi isso que anunciou o governo do estado de São Paulo em coletiva de imprensa. Portanto, em lugares como este aqui, em que nossa equipe está neste momento, já é possível respirar mais livre. Mas é importante se atentar às recomendações. O novo decreto retira a obrigação do item de proteção em ruas, praças, parques, pátios de escola, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e demais áreas livres, que agora também poderão receber 100% de ocupação para eventos. Que o cenário é favorável, sim, para os próximos meses, em termos da gente manter um cenário mais tranquilo do que foi até o ano passado. Então, eu estou de acordo que ambientes onde o risco de contaminação, que é um ambiente aberto, é muito baixo, ele é menor ainda, exatamente porque o vírus praticamente está circulando muito menos. É claro que a nova medida não impede a ninguém de continuar usando o equipamento, mas para muita gente, a notícia chega para trazer alívio. Feliz, porque a orelha já está tudo torta. Não aguentava mais usar máscara? Não aguento. Uso porque é obrigatório. Dentro do trem, do metrô, do ônibus, mas fora eu não uso. Eu estou aqui diretamente de Caraguatatuba, recebi a boa notícia. E o governo do estado não está mais exigindo em locais abertos o uso de máscaras. Mais do que compreensível,
pois os casos estão caindo assustadoramente, o retorno à normalidade já é uma realidade. Então venho aí cumprimentar uma decisão sensata que eu espero que seja adotada logo em todo o país. Vamos trabalhar, há muito que se fazer pelo Brasil. Várias capitais já haviam liberado o uso de máscara em locais abertos. Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Florianópolis, Macapá, São Luís e Teresina. Em Manaus, o item deixa de ser obrigatório ao ar livre a partir do dia 16 de março. E no Rio de Janeiro, a prefeitura liberou o uso também em lugares fechados. Por aqui fica a expectativa do paulistano. Espero que as coisas melhorem mais, para que também nos ambientes fechados a gente também continue com a sensação de liberdade, né? O governo do estado já estuda essa possibilidade e deve anunciar novas medidas ainda este mês. Mas, por enquanto, o uso de máscara continua obrigatório em lugares como transporte público, escritórios, cinemas, teatros e salas de aula. Dentro de uma sala de aula, dentro de ambientes que você vai passar algumas horas, num ambiente que não tem uma ventilação tão boa, e muitas vezes as escolas você não consegue manter também o distanciamento, e a pior coisa que tem é os alunos não estarem na escola. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente a favor dos alunos na escola para a educação das nossas crianças. Então, como a gente ainda está com uma porcentagem relativamente baixa de segunda dose nas crianças, eu aguardaria um pouco mais. Eu acho que vai ser uma coisa progressiva. A princípio, eu teria um pouco mais de cautela. A infectologista também recomenda a manutenção da máscara para aquelas pessoas que, neste momento, estão com a imunidade mais frágil. Vamos supor que eu tenha um paciente que está fazendo uma quimioterapia, um tratamento para câncer, ou em alguma situação de maior vulnerabilidade. Esta pessoa, ela vai se sentir mais segura, e eu acho correto, caso ela se aproxime de alguém e resolva colocar a máscara. Está num ponto de ônibus cheio de gente, vista a sua máscara. Daí é uma questão muito mais do hospedeiro, ou seja, de quem a gente está, nós estamos falando agora do paciente ou da pessoa, do que a condição epidemiológica no local. Enquanto isso, muita gente segue sonhando com a volta daquele velho normal sem máscara em qualquer ambiente. Mas a especialista lembra que essa é só mais uma pandemia. Não é a última, nós teremos novas pandemias. Eu tenho sempre falado, e é verdade, os micro-organismos, vírus, bactérias, estão aqui na Terra muito antes da gente. E eles vão permanecer muito mais do que a gente. Então, a gente vai ter cada vez mais de saber manejar essas situações de emergência de uma forma coerente, baseado na saúde, porque dessa vez nós demoramos para sair dessa situação, mas aos pouquinhos a gente está saindo. E todo mundo está esperando por um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia o quanto antes. Mas para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado. Segundo especialistas, a saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. Vamos acompanhar na reportagem do Kleber Werneck. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical, mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre. A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida.
O estresse pós-traumático, né, ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada, né, ela está super sensibilizada a vários estímulos, ou seja, se ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família, se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. No Brasil não tem isso, então eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E para mim eu não tive esse preparo, eu nunca esperei passar por isso. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né? Em si, há muito tempo. Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra. Como se fosse uma autossuficiência mental, né? O cara tá ali, por mais que ele esteja com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele tá, mas ele tá lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter um risco de trauma um pouco menor, né, historicamente falando. Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil eu falar como serão os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse, que foi gravado por um jornalista turco. Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos. Em uma guerra, todos saem feridos de um jeito ou do outro. E o que a gente espera é que, quando tudo isso acabar, essas feridas sejam cicatrizadas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!